Idoso com Alzheimer não reagia. Até que a enfermeira entrou e ele a chamou de filha. Benedito Almeida estava internado há 3 meses na Casa de Repouso São Francisco, em Campinas, sem demonstrar qualquer reação aos cuidados médicos. Os especialistas diziam que o Alzheimer havia avançado tanto que ele vivia em seu próprio mundo, desconectado da realidade. Foi quando Natália Santos começou a trabalhar no local que algo inexplicável aconteceu. No momento em que ela entrou no quarto para verificar os sinais vitais do senhor de 78 anos, ele agarrou sua mão com uma força que ninguém imaginava que ainda possuía. "Minha filha, você voltou", sussurrou ele, com os olhos subitamente brilhando de uma forma que não se via há meses. Natália ficou paralisada. Trabalhava como enfermeira há 5 anos e sabia que pacientes com Alzheimer costumavam confundir pessoas. Mas algo naquele momento foi diferente. O jeito como ele a olhava, como se realmente a conhecesse. "Senhor Benedito, eu sou a Natália, sua nova enfermeira", explicou ela gentilmente, tentando soltar a mão. Mas ele não largava. Seus dedos trêmulos apertavam os dela, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Você tem os mesmos olhos da sua mãe, Antoninha", disse ele, e algo gelou na espinha de Natália. Antoninha era o nome da mãe que ela nunca havia conhecido. Dr. Carlos Medeiros, diretor da Casa de Repouso, apareceu na porta observando a cena com interesse. "É normal, Natália. Pacientes em estágio avançado costumam projetar pessoas importantes em quem cuidam deles", explicou o médico. "Benedito fala de uma filha que perdeu há muitos anos. Não se deixe levar pela situação." Mas Natália não conseguiu tirar aquele momento da cabeça. Durante toda a tarde, enquanto cuidava de outros pacientes, pensava no olhar do Sr. Benedito. Havia algo ali que ia além da confusão causada pela doença. No final do plantão, ela voltou ao quarto dele. Benedito dormia, mas mesmo assim, ela se aproximou da cama. Na mesa de cabeceira, notou uma foto antiga de uma menina pequena brincando em um parque. "Essa é minha Cíntia", disse uma voz fraca. Natália se virou e viu que ele havia acordado. "Ela sumiu quando tinha apenas 2 anos", continuou Benedito, com os olhos cheios de lágrimas. "Alguém levou ela de mim. Procurei a vida toda. O coração de Natália disparou. Ela havia sido adotada quando bebê e nunca soube detalhes sobre sua família biológica. "Como ela era, Sr. Benedito?" "Pequenina, esperta. Tinha uma marca de nascença aqui", disse ele, tocando o próprio ombro direito. Natália quase deixou escapar um grito. Ela tinha exatamente a mesma marca no mesmo lugar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Nos dias seguintes, Natália não conseguia se concentrar em mais nada. Durante cada plantão, passava mais tempo do que deveria no quarto de Benedito, ouvindo suas histórias fragmentadas sobre a filha perdida. "A Antoninha, minha esposa, partiu quando nossa menina era muito pequena", contava ele em momentos de maior clareza. "Disse que não conseguia mais, que era muito peso para ela. Ficamos só eu e a Cíntia." "E o que aconteceu depois?" "Apareceu uma mulher, dizia que era assistente social. Falou que eu não tinha condições de criar uma criança sozinho, que a menina precisava de uma família estruturada." Natália sentia o estômago revirar a cada revelação. "Lutei contra eles, mas era pobre. Trabalhava de segurança noturno. A mulher tinha papéis, dizia que era o melhor para Cíntia." "O senhor lembra o nome dessa mulher?" Os olhos de Benedito ficaram distantes, como se estivesse tentando alcançar uma memória escondida nas profundezas de sua mente doente. "Celeste." O nome dela era Celeste Ribeiro. Natália sentiu o chão se abrir sob seus pés. Celeste Ribeiro era o nome de solteira de sua mãe adotiva. Naquela noite, ela ligou para Dalva Ribeiro, a mulher que a havia criado desde bebê. "Mãe, preciso conversar com a senhora sobre algo importante." "O que foi, filha? Você está com a voz estranha." "É sobre minha adoção. A senhora trabalhou como assistente social antes de me adotar?" Houve um longo silêncio do outro lado da linha. "Por que está perguntando isso agora, Natália?" "Por favor, mãe, é importante." Eu ajudei algumas crianças a encontrarem lares melhores, sim",
Mas isso foi há muito tempo. A senhora lembra de uma menina chamada Cíntia, filha de um homem chamado Benedito Almeida? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Onde você ouviu esse nome, Natália? Ele está internado onde eu trabalho. Tem Alzheimer, mas quando me viu me chamou de filha. Filha, essas pessoas doentes, elas imaginam coisas. Não pode levar isso a sério. Mas o tom de voz de Dalva havia mudado. Estava nervosa, defensiva. Mãe, eu preciso saber a verdade. A verdade é que você é minha filha desde pequena. É isso que importa. Dalva desligou o telefone, deixando Natália ainda mais intrigada. No dia seguinte, ela procurou Marina Aguiar, uma funcionária antiga da casa de repouso que estava de folga. Marina, você conhece bem a história do Sr. Benedito? Ah, coitado. É um caso muito triste. Ele chegou aqui há 2 anos, trazido por uma sobrinha distante. Não tinha mais ninguém na família. Você sabe algo sobre a filha que ele perdeu? Marina olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Ele falava muito disso no começo, antes da doença avançar. Dizia que a filha havia sido tirada dele injustamente, que tinha passado a vida inteira procurando por ela. Ele chegou a contratar investigadores? Segundo ele, sim. Gastou tudo o que tinha tentando encontrá-la. Trabalhava dia e noite para pagar detetives, advogados, até que o dinheiro acabou. Natália sentia o peito apertado. A história fazia sentido com os fragmentos que Benedito havia contado. Marina, você sabe onde posso encontrar os registros antigos dele? Olha, tenta falar com a dona Júlia. Ela trabalhou no cartório por 40 anos. Se alguém pode te ajudar, é ela. Júlia Fernandes morava em uma casa simples no centro de Campinas. Aos 72 anos, ainda tinha a mente afiada e uma memória impressionante. Benedito Almeida, esse nome me lembra alguma coisa, disse ela coçando o queixo. Você disse que ele perdeu uma filha? Sim, uma menina chamada Cíntia, de 2 anos. Os olhos de Júlia se arregalaram. Menina, eu me lembro desse caso. Foi nos anos 1980, causou um alvoroço danado. O homem aparecia no cartório toda semana procurando informações sobre processos de adoção. A senhora lembra de mais detalhes? Ele dizia que a filha havia sido tirada dele de forma irregular. Havia uma assistente social envolvida, como era o nome mesmo. Júlia fechou os olhos concentrando-se. Celeste. Era Celeste alguma coisa. Ela facilitava adoções para famílias que não conseguiam ter filhos pelos meios legais. O coração de Natália disparou. Irregular como? Falsificava documentos, dizia que os pais biológicos haviam abandonado as crianças ou que não tinham condições. Era um esquema bem organizado. E o que aconteceu com essa mulher? Sumiu. Quando as autoridades começaram a investigar, ela desapareceu. Deixou algumas famílias na mão e várias crianças sem documentação adequada. Natália sentiu que estava chegando perto da verdade, mas ainda havia muitas peças em falta. Naquela noite, ela voltou para casa determinada a confrontar Dalva. Encontrou a mãe adotiva na cozinha preparando o jantar com os gestos automáticos de quem fazia aquilo há décadas. Mãe, preciso que a senhora me conte a verdade sobre minha adoção. Dalva parou de mexer a panela e se virou lentamente. Natália, por que você está mexendo nisso? Qual o problema? O problema é que eu encontrei meu pai biológico e ele está morrendo de tristeza porque perdeu a filha. Seu pai biológico abandonou você. Eu salvei você de uma vida miserável. Não foi isso que aconteceu, foi mãe. Dalva se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. Seus ombros tremiam, como se estivesse carregando um peso imenso há anos. Eu queria tanto ter um filho, Natália. Seu pai e eu tentamos por anos. Fizemos todos os tratamentos possíveis. Nada funcionava. E aí a senhora conheceu essa Celeste. Ela me procurou quando soube da nossa situação. Disse que conhecia uma criança que precisava de uma família boa. E a senhora não questionou nada? Ela mostrou papéis. Disse que o pai estava com problemas mentais, que bebia demais, que a mãe havia fugido. Eu acreditei porque queria acreditar. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Dalva. Eu não sabia que ele estava procurando por você, filha.
Celeste disse que ele havia assinado os papéis de entrega voluntária. Onde estão esses papéis? Eles se perderam no incêndio que teve aqui em casa, lembra? Quando você tinha 10 anos. Natália se lembrava vagamente do incêndio, mas agora suspeitava que não havia sido acidental. Mãe, a senhora destruiu os documentos? Dalva ficou em silêncio por um longo tempo. Eu tinha medo que você descobrisse e me deixasse. Você era tudo que eu tinha na vida. E meu pai biológico ficou sem saber o que aconteceu comigo todos esses anos. Eu não sabia, Natália. Juro que não sabia que ele estava sofrendo. Natália abraçou Dalva, sentindo a complexidade da situação. Sua mãe adotiva havia cometido erros, mas também a havia amado e cuidado dela com dedicação. Eu preciso cuidar dele agora, mãe. Ele está doente e sozinho. Eu entendo, filha. Eu entendo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Nos dias seguintes, Natália intensificou os cuidados com Benedito. Trazia fotos de sua infância e adolescência, contava sobre sua vida, seus estudos para se tornar enfermeira. Eu sempre soube que você voltaria, dizia ele nos momentos de clareza. Mamãe falou para mim em sonho que você estava bem, que ia me encontrar quando eu mais precisasse. Uma mãe? Sua mãe, a Antoninha. Ela aparecia nos meus sonhos pedindo perdão por ter ido embora. Natália descobriu que Antoninha havia falecido em um acidente alguns anos após deixar a família. Mas Benedito nunca soube disso. Eu não guardei raiva dela, disse ele. Era muito nova quando você nasceu. Se assustou com a responsabilidade. Mas sempre disse que você era a coisa mais linda do mundo. Dr. Carlos começou a notar as mudanças em Benedito e ficou intrigado. Natália, o que você está fazendo com esse paciente? Ele está tendo momentos de lucidez que não víamos há meses. Eu apenas converso com ele sobre coisas do passado. Continue assim. Às vezes o estímulo emocional pode ajudar, mesmo em casos avançados. Mas nem tudo estava tranquilo. Rosângela Medeiros, sobrinha de Benedito, apareceu na casa de repouso visivelmente irritada. Quem é você e por que está se metendo na vida do meu tio? Perguntou ela, encarando Natália com hostilidade. Sou apenas uma enfermeira que cuida dele. Ouvi dizer que você anda dizendo que é filha dele. Isso é ridículo, ele não tem filhos. Como a senhora pode ter certeza? Porque eu cuido dos assuntos dele há anos. Se ele tivesse uma filha, eu saberia. Dr. Carlos interveio na discussão. Vamos com calma, pessoal. O importante é o bem-estar do paciente. Mas Rosângela não se acalmou. Eu quero essa mulher longe do meu tio. Ela está aproveitando da doença dele. Para quê? Questionou Natália. O que eu ganharia com isso? O dinheiro dele, a pensão, os bens que sobraram. Natália percebeu que havia algo mais por trás da revolta de Rosângela. Que bens, Rosângela? Pensei que ele havia gasto tudo procurando pela filha. A mulher ficou vermelha. Isso não é da sua conta. Naquela noite, Natália fez algumas ligações e descobriu coisas interessantes sobre Rosângela. Ela havia assumido a tutela de Benedito quando a doença começou e vinha gerenciando uma pequena herança que ele havia recebido de um irmão falecido. Marina confirmou suas suspeitas. Essa mulher apareceu aqui do nada há 2 anos, dizendo que era sobrinha dele. Benedito estava confuso, não lembrava direito da família. Ela trouxe papéis e assumiu a responsabilidade. Você acha que ela realmente é parente dele? Não sei, mas sei que ela vem aqui uma vez por mês para assinar papéis e autorizar gastos. Sempre me pareceu mais interessada na parte financeira do que no bem-estar dele. Natália decidiu investigar mais a fundo. Procurou Edson Santos, um investigador particular aposentado que havia trabalhado com casos de pessoas desaparecidas. Benedito Almeida. Esse nome me lembra algo, disse Edson, folheando alguns arquivos antigos. Aqui está. Ele me procurou nos anos 1990. Queria encontrar a filha. O que o senhor descobriu na época? Pouca coisa. O processo de adoção havia sido selado, não conseguimos acesso aos registros. Mas encontrei algumas irregularidades nos documentos que foram apresentados na época. Que tipo de irregularidades?
Assinaturas falsificadas, carimbos adulterados. Era um esquema bem montado. O senhor chegou a investigar essa assistente social, Celeste Ribeiro? Tentei, mas ela havia sumido. Deixou o emprego e mudou de cidade. Descobri depois que ela usava vários nomes falsos. Edson puxou outro arquivo. Mas há algo interessante aqui. Encontrei registros de que ela facilitou pelo menos uma dúzia de adoções irregulares. Algumas das famílias envolvidas ainda podem estar vivas. A senhora tem contato com alguma delas? Tenho o endereço de uma mulher que também teve o filho adotado pelo esquema da Celeste. Chama-se Marlene Cardoso. Mora em Valinhos. Natália agradeceu e partiu para Valinhos no fim de semana seguinte. Marlene, uma senhora de 65 anos, a recebeu com desconfiança até que ela mencionou o nome de Celeste Ribeiro. "Essa maldita!" exclamou Marlene. "Por causa dela perdi meu filho e nunca mais consegui encontrá-lo. O que aconteceu? Meu marido havia falecido. Eu estava com depressão, passando dificuldades financeiras. Celeste apareceu dizendo que conhecia uma família boa que cuidaria do meu menino temporariamente, até eu me recompor. Mas não foi temporário. Quando voltei para buscar ele, ela disse que eu havia assinado papéis de entrega definitiva. Mostrou documentos que eu nunca tinha visto na vida, com uma assinatura que nem parecia a minha." Marlene começou a chorar. "Passei anos na justiça, gastei tudo o que tinha com advogados, nunca mais vi meu Júlio. A senhora tentou procurar essa família que adotou ele?" "Claro, mas os registros haviam sido alterados. Até hoje não sei onde meu filho está." Natália sentiu uma conexão profunda com o sofrimento de Marlene. Eram duas mães e dois filhos separados pelo mesmo esquema criminoso. "Marlene, eu acredito que encontrei meu pai biológico. Ele também foi vítima da Celeste." "Sério? Como você conseguiu?" "Foi coincidência. Estou cuidando dele em uma casa de repouso. Ele tem Alzheimer, mas me reconheceu. Que sorte a sua. Eu daria tudo para ter essa chance." Uma ideia surgiu na mente de Natália. "E se tentássemos juntas encontrar o seu filho? Talvez com as informações que temos agora?" Os olhos de Marlene brilharam pela primeira vez na conversa. "Você faria isso por mim?" "Claro. Ninguém deveria passar pelo que você e meu pai passaram." Elas combinaram de se encontrar novamente na semana seguinte para elaborar um plano. Quando Natália voltou para Campinas, encontrou Benedito mais agitado que o normal. "Ela esteve aqui", disse ele assim que a viu. "Quem esteve aqui?" "A mulher má. A que levou você de mim." O coração de Natália disparou. "O senhor está falando da Celeste?" "Sim, mas ela estava diferente, mais velha. Disse que eu tinha que parar de falar sobre você." "Quando isso aconteceu?" "Hoje de manhã. Ela veio com aquela mulher que diz que é minha sobrinha." Natália procurou Marina para confirmar a informação. "Sim, veio uma senhora idosa com a Rosângela. Ficaram conversando com seu Benedito por uns 20 minutos. Ele ficou muito nervoso depois que elas saíram." "Você ouviu o que conversaram?" "Não, mas elas fecharam a porta. O que é estranho porque aqui sempre mantemos as portas abertas para observar os pacientes." Natália estava começando a entender que havia forças tentando impedir que a verdade viesse à tona. Naquela noite, ela recebeu uma ligação anônima. "Pare de mexer em coisas que não são da sua conta", disse uma voz feminina. "Você pode se dar mal." "Quem está falando?" "Alguém que conhece toda a história. Seu pai adotivo pode ter problemas se você continuar fuçando." "Que tipo de problemas?" "Dalva participou do esquema mais do que ela contou para você. Se isso vier à tona, ela pode ser presa." A ligação foi encerrada, deixando Natália em pânico. Ela ligou imediatamente para Dalva. "Mãe, a senhora está bem?" "Estou, filha. Por quê?" "Alguém me ligou fazendo ameaças sobre a senhora." Houve um silêncio tenso. "Que tipo de ameaças?" "Sobre sua participação no esquema da Celeste." "Mãe, a senhora não me contou tudo, contou?" "Natália, é melhor você parar com isso." "Como assim?" "Essa história pode trazer problemas para muita gente. Pessoas importantes estavam envolvidas." "Que pessoas importantes?" "Não posso falar, filha. Por favor, se contente com o que descobriu e deixe o passado em paz." Mas Natália não conseguia desistir. Benedito estava ali, sozinho e doente,
e ela era tudo o que ele tinha no mundo. Na manhã seguinte, ao chegar na casa de repouso, ela encontrou o Dr. Carlos a esperando no estacionamento. Natália, preciso conversar com você. O que aconteceu? Recebemos uma denúncia anônima dizendo que você está se passando por parente de um paciente para obter vantagens financeiras. Isso é ridículo. Quem fez essa denúncia? Não posso revelar, mas preciso que você mantenha a distância do Sr. Benedito até esclarecermos a situação. Doutor, o senhor me conhece. Eu jamais faria uma coisa dessas. Eu sei, Natália, mas preciso seguir os protocolos. É temporário. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Natália sentiu o mundo desabar. Não ver Benedito seria terrível para ambos, especialmente para ele, que havia mostrado tantas melhoras. Ela decidiu procurar ajuda legal. O advogado Roberto Nascimento ouviu sua história com atenção. Natália, você tem alguma prova de que é realmente filha dele? Apenas as memórias dele e alguns detalhes que coincidem com minha vida. Isso não é suficiente para um processo legal. Você precisaria de um exame de DNA. Como posso fazer isso se não tenho acesso a ele? É complicado. Quem tem a tutela pode autorizar ou negar o exame. E essa tutela é legal? Vou investigar. Me dê todos os dados que você tem sobre Rosângela Medeiros. Alguns dias depois, Roberto a procurou com notícias interessantes. Natália, há problemas na documentação da tutela de Rosângela. Os papéis que comprovam o parentesco dela com Benedito são questionáveis. Em que sentido? As certidões de nascimento foram emitidas recentemente, substituindo supostos documentos perdidos. Muito conveniente. Então ela pode não ser parente dele mesmo? É possível. E há mais. Descobri que ela tem um histórico de se aproximar de idosos sem família para obter vantagens financeiras. Isso é um golpe? Parece que sim. Ela já foi investigada em outras cidades por situações similares. Natália sentiu uma mistura de raiva e esperança. Se Rosângela não era parente legítimo de Benedito, talvez ela pudesse recuperar o acesso a ele. O que podemos fazer? Vou entrar com uma contestação da tutela. Se conseguirmos provar fraude, você pode solicitar o reconhecimento como filha e assumir os cuidados dele. Enquanto isso, Natália continuava ajudando Marlene na busca pelo filho. Elas descobriram que Júlio Cardoso havia sido adotado por uma família em São Paulo e agora era médico veterinário. Meu Deus, meu filho virou doutor, exclamou Marlene, com os olhos cheios de lágrimas. A senhora quer que eu tente entrar em contato com ele? Você faria isso? Claro. Todo mundo merece saber a verdade sobre sua origem. Natália ligou para a clínica veterinária onde Júlio trabalhava e conseguiu falar com ele. Doutor Júlio, meu nome é Natália Santos. Eu gostaria de conversar com o senhor sobre sua adoção. Minha adoção? Por quê? Eu acredito que encontrei sua mãe biológica. Houve um longo silêncio. Onde vocês estão? Em Campinas. O senhor gostaria de se encontrar conosco? Sim. Sempre quis saber sobre minha família biológica. O encontro entre Marlene e Júlio foi emocionante. Após os primeiros momentos de constrangimento, mãe e filho se abraçaram e choraram juntos. Eu nunca desisti de procurar você, disse Marlene. E eu sempre senti que havia algo incompleto na minha vida, respondeu Júlio. A reunião deles deu ainda mais força para Natália lutar por Benedito. Algumas semanas depois, Roberto conseguiu uma liminar que questionava a tutela de Rosângela. O juiz autorizou a realização do exame de DNA, anunciou ele. Você poderá ver Benedito novamente. Natália quase desmaiou de alegria. Quando ela entrou no quarto de Benedito, após quase um mês de afastamento, encontrou-o visivelmente debilitado. Minha filha, eu sabia que você voltaria, sussurrou ele com a voz fraca. Eu nunca vou mais me afastar do senhor, pai. Era a primeira vez que ela o chamava de pai, e Benedito sorriu como não sorria há anos. Os resultados do DNA confirmaram o que o coração de ambos já sabia. Natália era realmente filha de Benedito Almeida.
A notícia se espalhou pela casa de repouso, emocionando funcionários e outros pacientes. Dr. Carlos admitiu que nunca havia visto um caso tão extraordinário. É como se o amor tivesse vencido a doença, comentou ele. Rosângela tentou contestar o resultado, mas Roberto descobriu que ela nem mesmo era parente distante de Benedito. Havia forjado toda a documentação para se aproximar dele. Ela fazia parte de um esquema para se apropriar dos bens de idosos vulneráveis, explicou o advogado. Benedito foi apenas uma das vítimas. Com a tutela transferida para Natália, ela pôde finalmente cuidar do pai como sempre deveria ter acontecido. Dalva, mesmo abalada pelas revelações do passado, apoiou a decisão da filha. Você precisa cuidar dele agora, disse ela. É seu dever e seu direito. Natália organizou a vida para passar mais tempo com Benedito. Trouxe álbuns de fotos de sua infância e adolescência. Contou sobre seus estudos, seus namorados, seus sonhos. Eu sempre soube que você se tornaria alguém especial, dizia ele nos momentos de clareza. Desde pequeninha você era diferente. Tinha uma luz no olhar. O senhor se lembra de mim, pequenininha? Lembro de tudo, minha filha. Do seu primeiro sorriso, da primeira palavra. Você falou papai antes de qualquer outra coisa. Essas memórias eram presentes preciosos que Natália guardava no coração. Marlene e Júlio se tornaram amigos próximos de Natália, unidos pela experiência de reencontro familiar. Juntos, eles formaram um grupo de apoio para ajudar outras pessoas separadas por adoções irregulares. Quantas famílias devem ter sido destruídas por esse esquema? Questionava Marlene. Muitas, respondia Natália. Mas agora, podemos ajudar outras pessoas a se reencontrarem. A investigação sobre Celeste Ribeiro revelou uma rede de adoções ilegais que havia operado por décadas. Ela havia falecido alguns anos antes, mas deixara um rastro de famílias destruídas. Benedito, nos seus momentos de maior lucidez, expressava uma profunda gratidão. Obrigado por me encontrar, minha filha. Agora posso partir em paz, sabendo que você está bem. Não fale em partir, pai. Ainda temos muito tempo juntos. Eu sei que minha mente está indo embora, mas meu coração nunca vai esquecer de você. Natália organizou um pequeno aniversário para ele na casa de repouso. Trouxe Dalva, Marlene, Júlio e alguns funcionários que haviam se afeiçoado ao idoso. Esta é minha família, disse Benedito olhando para todos com orgulho. Minha filha encontrou pessoas boas no caminho. Dalva se aproximou de Benedito e pediu perdão. Eu não sabia que o senhor estava sofrendo. Se soubesse, teria encontrado um jeito de vocês se reencontrarem antes. Você cuidou bem da minha menina, respondeu ele. Ela se tornou uma pessoa maravilhosa. Obrigado por isso. O perdão mútuo trouxe paz para todos os envolvidos. Nos meses seguintes, Benedito teve momentos de clareza intercalados com períodos de confusão mental. Mas sempre que via Natália, algo em seus olhos se acendia. Cíntia, chamava ele às vezes. Sim, pai, sou eu. Não vai embora mais, né? Nunca mais, pai. Nunca mais. Natália passou a trabalhar apenas meio período para poder dedicar mais tempo ao pai. Levava-o para passeios no jardim da casa de repouso, lia para ele, cantava as canções que ele havia cantado para ela quando era pequena. Como você lembra dessas músicas? Perguntava ele admirado. Elas sempre estiveram no meu coração, pai, mesmo sem saber de onde vinham. Dr. Carlos observava a evolução de Benedito com interesse científico. O estímulo emocional positivo está retardando o avanço da doença, explicou para outros médicos. É um caso único. Marina, emocionada com o desfecho da história, sempre comentava: em 40 anos trabalhando aqui, nunca vi nada igual. É como se o amor tivesse poderes de cura. A história de Natália e Benedito se espalhou pela cidade e chegou aos jornais locais. Muitas pessoas procuraram o grupo de apoio que eles haviam formado, buscando ajuda para encontrar familiares perdidos. Vocês me deram esperança, disse uma senhora que procurava um irmão desaparecido há 50 anos. Se eles se reencontraram depois de tanto tempo, talvez eu também consiga encontrar meu filho, comentou outra mulher. O trabalho voluntário deu um novo propósito à vida de Natália. Ela percebia
que sua própria dor havia se transformado em ferramenta para ajudar outras pessoas. Benedito, mesmo com a doença, demonstrava orgulho quando ouvia sobre as atividades da filha. Você está fazendo o que eu não consegui fazer, dizia ele. Está reunindo famílias. Nós estamos fazendo isso juntos, pai. O Senhor me ensinou que nunca devemos desistir de quem amamos. Quando o inverno chegou, Benedito começou a apresentar mais momentos de confusão, mas havia algo diferente agora. Mesmo quando não lembrava quem era Natália, ele se sentia bem na presença dela. Você tem uma energia boa, dizia ele nesses momentos. Me lembra alguém muito especial. Natália aprendeu a valorizar cada segundo de lucidez, cada sorriso, cada palavra carinhosa. Uma tarde, enquanto folheavam um álbum de fotos juntos, Benedito teve um momento de clareza completa. Natália, minha filha querida, eu quero que você saiba uma coisa importante. O que é, pai? Todos esses anos que passamos separados não foram em vão. Você se tornou uma pessoa maravilhosa, uma profissional dedicada, uma filha amorosa. Talvez se tivéssemos ficado juntos desde o início, você não teria se tornado quem é hoje. Não diga isso, pai. Penso sempre em como nossa vida poderia ter sido diferente. Diferente, sim, mas não necessariamente melhor. Dalva te deu amor, educação, oportunidades. Eu estava quebrado quando você foi levada. Não teria conseguido te dar tudo isso. Natália nunca havia pensado por esse ângulo. Às vezes, Deus tem planos que não entendemos, continuou Benedito. Talvez você precisasse passar por tudo isso para se tornar a pessoa que é hoje e poder ajudar tantas outras famílias. O senhor realmente acredita nisso? Acredito. E acredito que nosso reencontro aconteceu no momento certo. Agora eu posso partir sabendo que você está bem e que nossa história teve um final feliz. Não fale em partir, pai. É a realidade, minha filha, mas agora é uma realidade sem amargura. Eu vou partir em paz, sabendo que fui amado e que consegui amar de volta. Aquela conversa marcou uma mudança na perspectiva de Natália. Ela parou de lamentar os anos perdidos e passou a valorizar ainda mais o tempo presente. A primavera trouxe novos desafios. Benedito começou a ter dificuldades para comer e se comunicar, mas o olhar dele sempre se iluminava quando Natália chegava. Oi, pai. Como está se sentindo hoje? Ele não conseguia mais responder com palavras, mas apertava a mão dela com carinho. Natália passava horas ao lado da cama, contando histórias de seu trabalho, das famílias que haviam conseguido reunir, dos planos para o futuro. O senhor sabia que já ajudamos 15 famílias a se reencontrarem? Contava ela. Tudo começou com nossa história. Os olhos de Benedito brilhavam de orgulho. Dalva visitava frequentemente, trazendo flores e conversando com Benedito como se fosse um velho amigo. Obrigada por ter dado uma filha tão especial para o mundo, dizia ela segurando a mão dele. Marlene e Júlio também se tornaram presença constante, trazendo alegria e gratidão para o quarto. Vocês são nossa inspiração, dizia Júlio. Se não fossem vocês, eu e minha mãe ainda estaríamos perdidos. Dr. Carlos comentava com outros profissionais sobre o caso extraordinário. Já vi muitos pacientes com Alzheimer, mas nunca vi alguém manter tantos momentos de conexão emocional, mesmo em estágio avançado. O amor realmente faz milagres. Uma manhã de dezembro, Natália chegou e encontrou Benedito mais debilitado que o usual. Ele mal conseguia abrir os olhos, mas quando sentiu a presença dela, esboçou um sorriso fraco. Oi, pai. Eu estou aqui. Ele moveu os lábios tentando dizer algo. Natália se aproximou para ouvir. Te amo, filha. Eu também te amo, pai. Mais do que palavras podem expressar. Benedito permaneceu naquele estado por alguns dias, sempre mostrando sinais de paz quando Natália estava presente. Em uma tarde ensolarada, enquanto ela lia um livro ao lado de sua cama, Benedito abriu os olhos com clareza surpreendente. Cíntia, minha filha querida. Estou aqui, pai. Obrigado por ter voltado para mim. Obrigado por ter me perdoado. Obrigado por ter transformado nossa dor em algo bonito. Obrigado ao Senhor por nunca ter desistido de me procurar. Seu amor me trouxe de volta.
Agora eu posso descansar. Sei que você vai continuar ajudando outras pessoas a encontrarem suas famílias. Eu prometo, pai. E lembre-se sempre, você foi a coisa mais importante da minha vida. Todos os dias que passei procurando por você valeram a pena só para poder ter esses momentos aqui com você. Benedito fechou os olhos com um sorriso sereno no rosto. Natália segurou sua mão e ficou ali em silêncio, sentindo a presença tranquila do pai. Ele partiu pacificamente naquela mesma tarde, cercado pelo amor da filha reencontrada. O funeral foi simples, mas tocante. Compareceram muitas pessoas que haviam sido impactadas pela história de Benedito e Natália. Funcionários da casa de repouso, famílias que eles haviam ajudado a se reunir, amigos que haviam conhecido ao longo da jornada. Natália leu uma carta que havia escrito para o pai. Pai, obrigada por ter me ensinado que o amor verdadeiro nunca desiste. Obrigada por ter transformado sua dor em determinação para me encontrar. Obrigada por ter me perdoado pelos anos que passamos separados. Prometo continuar seu legado, ajudando outras famílias a se reencontrarem. Seu amor viverá para sempre, através das pessoas que conseguimos unir. Até nos encontrarmos novamente, pai querido. Após a cerimônia, Dalva abraçou Natália com força. Ele estava certo, disse ela. Você se tornou uma pessoa maravilhosa. Eu tenho muito orgulho de ser sua mãe. Mãe, a senhora sempre será minha mãe. O pai Benedito foi meu pai biológico, mas a senhora é quem me criou com amor. Eu tenho a sorte de ter tido duas famílias que me amaram. Marlene se aproximou, emocionada. Natália, o que você e seu pai fizeram mudou minha vida. Através de vocês eu reencontrei meu filho. Como posso agradecer? Continuando a ajudar outras pessoas. Esse é o melhor agradecimento. Júlio complementou. Vocês provaram que nunca é tarde demais para reparar os erros do passado e construir conexões verdadeiras. Nos meses seguintes, Natália transformou sua dor em propósito. Ela expandiu o grupo de apoio e criou uma organização sem fins lucrativos dedicada a reunir famílias separadas por adoções irregulares. O trabalho se tornou sua missão de vida. Cada família reunida era uma homenagem à memória de Benedito e à força do amor que os havia reunido. Em uma tarde, enquanto organizava os documentos na nova sede da organização, Natália encontrou uma carta que Benedito havia ditado para Marina semanas antes de partir. Minha querida filha Cíntia, se você está lendo isso, significa que nossa jornada nesta vida chegou ao fim, mas nosso amor continua eterno. Quero que saiba que os poucos meses que passamos juntos foram os mais felizes da minha vida. Você me deu o maior presente que um pai pode receber, o perdão e a chance de conhecer a mulher maravilhosa em que se transformou. Não chore por mim, minha filha. Celebre nossa história e continue espalhando amor pelo mundo. Cada família que você ajudar a se reunir será uma extensão do nosso próprio reencontro. Te amo para sempre, seu pai que nunca desistiu, Benedito. Natália chorou ao ler a carta, mas eram lágrimas de gratidão. Ela havia encontrado não apenas um pai, mas um propósito de vida. Anos depois, a organização que ela fundou já havia reunido centenas de famílias. A história de Natália e Benedito se tornou símbolo de esperança para pessoas que haviam perdido entes queridos. Em cada reencontro que presenciava, Natália sentia a presença do pai ao seu lado, sussurrando: Continue, minha filha, continue espalhando amor. E ela continuou, honrando a memória do homem que nunca desistiu de procurá-la e transformando a dor da separação em alegria do reencontro para muitas outras famílias. A marca de nascença em seu ombro, que um dia foi apenas uma coincidência curiosa, se tornou símbolo de sua missão: mostrar que sinais do amor verdadeiro sempre encontram um jeito de se manifestar, mesmo após décadas de separação. Dalva, já idosa, continuou apoiando o trabalho da filha. Você transformou um erro do passado em algo lindo, dizia ela. Tenho certeza de que Benedito está orgulhoso de você. Ele está, mãe. Eu sinto isso todos os dias. Fim da história. E você, querido espectador, o que achou desta emocionante jornada de reencontro? Já passou por alguma situação parecida ou conhece alguém que viveu uma história similar?
Conte para nós nos comentários sua opinião sobre a força do amor familiar e se inscreva no canal para não perder outras histórias tocantes como esta.